Então vamos lá. Esse aqui é um G14 sem imagem. Então a primeira coisa que nós vamos garantir é se ele liga. O protocolo de carregamento aparente está normal. Então vamos ver na fonte se ele liga ou não. Então vamos aqui. Trocar aqui a câmera. Ok. Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Conector de bateria. Positivo. Negativo. Ah, veja aí. Consumo inicial de quanto? 160 miliamperes antes do power. Consumo inicial. Será que ele liga com esse consumo? Vamos ver. Power. Vibrou, ligou. Então, ou seja, mesmo com o consumo inicial, ele ainda está ligando. Mas o aluno falou, esse aparelho está com falha de imagem. Só que, na verdade, de fato, não dá imagem. Mas, primeiro, antes de me preocupar com a imagem, eu tenho que regularizar a minha malha primária. Agora, como uma linha de raciocínio manda muito na hora da análise. Vejam, o aparelho apresenta falha de imagem. E, ao mesmo tempo, ele apresenta consumo inicial na malha primária. Aí a pergunta é, a falha que ele está apresentando é correlacionada ao consumo inicial? Sim ou não? Por quê? Porque a malha primária também está no setor, né? De backlight. Então, ou seja, por mais que ele seja consumo inicial, por mais que ele seja com falha de imagem, primeiro tem que resolver o consumo inicial. Mas por raciocínio lógico, se o circuito que está falhando é o setor de imagem e o setor de imagem é alimentado por malha primária, pode ser o próprio setor, o setor de imagem que está causando meu consumo inicial. Ou seja, resolvendo o consumo inicial, resolve o setor de imagem. A importância, outra vez, de fazer a leitura da fonte, mesmo que a falha seja setorizada. Então, senão eu começava na área de setor de imagem, mas se tem consumo inicial, não adianta. Primeiro tem que resolver o consumo inicial, depois preocupar com a falha setorizada. Sempre. Ok? Então, vamos primeiro resolver o consumo inicial. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou fazer uma análise visual em todo o setor de imagem e iluminação. Para isso, eu vou abrir o esquema elétrico para eu poder identificar em que setor da minha placa está esse circuito. Então, vamos abrir aqui o esquema Moto G14. Moto G14, né? Então, Moto E, Moto G, G14. Esquema, layout. Aí, ó, para quem não sabe ler esquema elétrico, aí, ó, G14 só tem esquema e layout, não tem nem socorro. Não tem diodo, não tem bitmap, não tem resolution, não tem nada. Só tem fabricante. Que na verdade, para mim, é o que importa. No Note 11, o resolution vai até ajudar, porque não tem esquema elétrico. Mas fora isso, tudo é esquema e layout. Mais completo, né? Mais completo. E as informações são verdadeiras, né? Então, pronto. Abri aqui o esquema, abri o layout. Vou no layout, pesquiso aqui, ó, no meu FPC, onde encaixa a minha tela. Provavelmente é esse aqui. Pad 1, inferior esquerda. Copio. Colo. Busco. LCM. Connector. E veja que na parte de baixo ele fala, olha, backlight e LCM. Então eu tenho circuito de backlight, circuito de LCM separados. Um gera tensão positiva e negativa de LCM, o outro gera anodo e catodo. Por onde eu vou iniciar? Tanto faz. Por quê? Porque qualquer um dos dois é alimentado por malha primária. A mudança de capa aí também que eu desenhei no primeiro dia, ó. Ó, o outro LCM também é malha primária. Então a falha pode estar em um, pode estar em outro. Beleza. Mas vamos localizar o 2103. Eu quero fazer análise visual nos dois. Ver se algo já me entrega ali de primeira. Ah, mas aquele desenho não é de resistor. Aquele desenho é só de troca de capa. É porque é um componente LC, não tem componente ali. É só uma marcação para te falar que tá trocando de capa. Ali não tem componente. Você sabe, conhece o desenho do resistor? Conhece ou não? Aí eu passei o mouse. Voltar ali pra você ver, ó. Ó. Isso aqui não é desenho de resistor. Certo? Isso aqui é o desenho de troca de capa. Só que eles colocaram aqui, ó, R2106, mas eles colocaram para você, ó, NC, não existe componente aqui. Só existe a troca de capa.
É porque, como eu disse, o Motorola algumas vezes utiliza resistência de 0 ohms no lugar. Aqui, em vez de colocar resistência, eles colocaram a troca de capa internamente, colocaram que teria um resistor, mas que ele é NC, então não existe. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é o 2103, localizo ele na placa, o 2103, tiro o zoom, agora sim eu já sei onde ele está, debaixo da CPU aqui e da memória. Então vamos aqui na micro retífica. Cortar essa parte aqui. Cortar daqui para cá. Ué. Não é esse cupom, não é esse aparelho, não. Não, porque no setor que disse que tá ali, não tem nada aqui. Tirar aqui o zoom pra vocês verem. Não. Bem do lado do lugar do parafuso, ó. E aqui é CPU, ó. Então aqui tá me dizendo, ó, o CPU e memória. Então é esse aparelho que tem CPU, memória e RAM, não é esse aparelho, não. Não é esse modelo. E esse que tá aberto aqui é o G14. Vamos pesquisar aqui. Hã? O quê? O que é 04? A placa ou o esquema que eu abri? Ah, não sei. Aqui ele tá falando que é G04. Não, não Peraí. É assim. Não. é. Não, tem uns pontos aqui. Deixa eu tirar uma foto dele que eu já descubro qual que é. G30, esse momento.
Eu nunca dou sorte com esse Google Lens, cara. Não acho nada com isso. Estamos falando que é a placa de A52. Tem traseira no aparelho, não. Tem? Tem? Tá na caixinha. Dá um início Ué, por trás então- dela, mas. É. Eu vinha dizendo XC alguma coisa, agora não diz mais nada. Ah, não vem. A placa ainda é azul, né? Duas placas do G14 que eu tô com esse aqui. Não dá pra nem azul, até preto. Fica tudo. G15. Vamos ver se é G15. É, G15. Ok. Então, vamos abrir aqui o esquema. Errou por um só, irmão. Tá de boa. Então vamos lá no FPC outra vez. Nesse FPC. Então pino 1 é o inferior esquerdo. Ok. Colo, busco. Busco. Aí está. Então, ó. Desse lado do pino 1, eu tenho as malhas MIP. Então vamos começar aqui a garantir as malhas MIP rapidinho. Então, ó, 1 é terra, 2 e 3 MIP, 4 terra, 5, 6 MIP, assim por diante. Então vejam, ó. Terra. Então MIP 494, todos tem que dar 494. 2 terra. 3 4 terra. 5 6 terra. 7 8 terra. 9 10 terra. Sempre quando a linha tiver filtro MIP, pessoal, filtros EMI, que é o que um amigo tinha perguntado ali, ó, vocês garantem uma falha que é comum em filtros MIP e quase ninguém acha, que é chamado de curto em X. Porque os filtros MIP, por exemplo, duas positivas aqui, ó, passa dentro dele, mas de forma separada. Uma passa de um lado, a outra passa do outro. E ele pode simplesmente unir uma com a outra dentro dele. Só que como as duas têm que dar o mesmo valor, mesmo com elas unidas, elas continuam o mesmo valor. E ninguém acha falha. Entendeu? Porque 400 unir com 400 continua 400. Geralmente sobressai qual? A mais baixa sobressai. Porém, se as duas tiverem o mesmo valor, vai dar continuar o mesmo valor. Entendeu? Então eu sempre garanto que ele não tem curto assim, ó. Você não tá bipando um lado com o outro, ó. Ok, não tem curto em X. Então MIP já garantimos. Abaixo da MIP, eu tenho então ó, 1.8, que é o que pode dar o valor menor. Por que eu sei que 1.8 AP, ó? Quantidade de página. Depois eu tenho reset, vai para CPU 450, DSI para CPU 450, CABC, ciclo de backlight 450. Então vamos começar aqui do lado de cá agora. Então veja, ó. Olha lá, o 155. Tá vendo? Quem é 155? Quem? Perdi o resto de da lâmpada. Quem é, pessoal? 1.8 AP, valor menor de reversa, ó. Depois, olha lá, o 594, depois 547, depois 571, terra e agora começa as MIPs. Então, desse lado do FPC, todos os valores estão corretos. Todas as linhas estão conectadas, nenhuma tem curto, nenhuma tem fuga, nenhuma está aberta, nenhuma tem resistência. Aí nós vamos agora para o outro lado. Aí para o outro lado aqui do meu pino 1, ao contrário do meu pino 1, eu tenho aqui, olha, uma área de touch. Touch, touch, touch. Então, em vez de ir para o outro lado, eu vou para aqui, ó, pino 21. Então, já até esqueci que lado que eu medi aqui. Então, a MIP começou aqui. Então, a 21 começa do lado de cá. Então, ó, 21 aqui. Já começa a Isso. Então, 21
OL. Então vamos ver. Opa. Vou de cá então. 21 OL. Perfeito. Depois da 21 é AVDD. É aqui, olha. É um dos nomes das linhas positivas, tá? Então, ó. Malha VSP, ela pode chamar AVDD, ELVDD e VSP. Malha negativa pode chamar AVE, VSM ou ELVIS. Eu anotei para vocês na hora lá no negócio de condição reversa que nós fizemos. Então ali está escrito, olha, AVE é a negativa, AVDD é a positiva. Viu que as linhas mudaram o nome em cada esquema que nós trabalhamos, nós chamávamos um nome diferente? Mas o meu funcionamento é exatamente o mesmo. Então vejam aí, ó. A VDD é a tensão positiva de 5,7 volts. Então nós temos que ter o valor de reversa nela com a ponteira preta. Tá aí, ó. Muda de acordo com a marca ou com o modelo? Geralmente com a marca. Então veja, ó. Valor da VSP positivo, ok. A negativa, se eu medir com a ponteira preta, vai dar o quê, ó? OL. Então eu invirto a ponteira e meço ela. E agora sim, valor. Certo? Então depois dela eu tenho duas NC, OL, OL, OL. Depois da NC eu tenho LED anodo. Anodo vai para o circuito de backlight, então tem que dar valor. Olha lá, anodo quanto está de valor? 193. E anodo é alimentado por qual linha mesmo? Primária. Descobrimos onde está a nossa fuga de corrente na nossa malha? Primária. Está na malha? Anodo. Aí agora eu vou descobrir. Está do lado de lá do diodo ou do lado de cá do diodo? Como é que eu faço para descobrir? Tira o diodo? Posso tirar o diodo, componente em série. De um lado eu vou ter reversa da malha anodo, do outro lado eu vou ter reversa da malha primária. Aí eu vou ver, a fuga continua aqui ou aqui? Lembra que eu expliquei na reversa? Quando eu tenho muitos componentes de um lado do outro, eu tiro um em série e vejo para que lado continua, que eu divido ela em duas. É o que exatamente que eu vou fazer agora. Então, ó, já chama a fuga na nossa malha anodo. Mas, por desencargo, já vou acabar de medir. Só falta catodo agora, ó. E detalhe, olha. A catodo aqui, eu tenho dois catodos? Que geralmente tem que ter catodo 1 e catodo 2. Eu tenho dois? Desse aí você só tem um. Só tem um. Os pads vêm de 3, né? Sim, vem de 3 pads, mas a linha eu só tenho uma. E se eu tenho apenas uma linha catodo, provavelmente ela vai ter resistência em paralelo. Porque geralmente tem que ter duas. Se eu tenho só uma, ela vai reforçar com terra. Vamos ver se ela vai reforçar ou não. Ó, componente capacitor em paralelo. Então até agora não. Olha lá, resistência em paralelo. Porque o circuito é o mesmo que nós analisamos primeiro. AL65, olha lá. Mesmo circuito, 4 pads. Então você viu só de ter uma só anodo, eu já sabia que ela ia ter resistência em paralelo. Então, não precisa nem eu medir, que ela vai estar em curto, né? Por causa da resistência. Então beleza, vou seguir aqui. E aqui na frente eu tenho o meu diodo, que é ele que eu quero agora. Que agora eu quero saber o seguinte. A minha malha primária está aqui, ó. Alimentando meu circuito de backlight. Passa pela bobina, passa pelo diodo e se transforma em malha anodo. Agora eu quero saber, eu achei a malha anodo em fuga. A fonte me diz que a malha primária está em fuga. Agora eu vou perguntar o seguinte, a fuga está aqui para trás ou daqui para frente? Aí na hora que eu tirar ele, eu posso colocar na fonte de novo. Se a fonte já zerou, é porque está daqui para frente. Ou eu posso medir a reversa dos dois lados. Mesmo reversa lá de cá, mesmo reversa lá de lá. Aonde que tiver o valor baixo, é onde está a minha fuga. Eu já tenho quase certeza que é na malha anodo, mas eu quero fazer só para vocês verem como aplica a técnica. Então, ó. Antes da gente fazer qualquer coisa, ó. Vamos na malha anodo e vou ver quantos componentes tem em paralelo. Olha lá, 2 capacitores com tolerância de 50 volts. Aqui só tem um, outro NC. 1. E vamos ver na frente da malha anodo se eu tenho mais algum componente. Não, não tem mais nenhum. Então, ou seja, nessa... tem mais um aqui, ó. Também NC. Então só tem um mesmo. Então, ou seja, só pode ser esse camarada aqui. Se pode ser só ele, eu já não acredito que é ele. Eu acredito que é o circuito. Só que o problema é o seguinte, se eu tirar o diodo, eu vou separar a malha anodo, mas eu vou continuar com a malha primária toda para analisar ainda. Então o que eu poderia fazer? Poderia ver se tinha algum componente em série para trás, igual aquela hora tinha resistência, aqui não tem. Então não tem jeito. Não dá, porque aqui ainda continua alimentando o circuito. Mas tá tranquilo. Vamos lá então. Vamos localizar aqui o diodo e a bobina.
se levantasse esse 100 primeiro? Tem 500. Poderia também. A ordem não alteraria o fato. Então, ó, tá lá debaixo de outra blindagem. Vamos dar mais um de serralheiro aqui de novo. Gostei dessa micro retíficazinha, cara. Da câmera aqui. Ainda não. Eita. E o bom de fazer assim, pessoal, olha, é que a limária não fica debaixo da blindagem, ó, porque eu corto só em cima, sabe? Não precisa atravessar, então suja menos também. É tudo mais lá de fora da blindagem, né? Olha lá quem já tá ali, olha lá, ó. Circuito aquela com uma verruga em cima, né? Ela não tá aberta porque senão eu não teria curto mais em malha primária. Mas ela já tá indo pro saco. Mas o circuito de backlight já tá lá. Parado. Viu? Que só de ter um capacitor na malha, eu falei, já não desconfio da malha, já desconfio do circuito. É ele ali, ó. Então, ou seja, vai matar 2 coelhos em uma só aqui. O consumo inicial mais a falha de imagem. E, inclusive, se a falha do outro aparelho era bobina, então eu já tenho o circuito pronto aqui. Eu acabei de tirar esse circuito do outro aparelho. É o mesmo? Então, ó, vamos tirar aqui esse circuito. Câmera do S10 que esqueci para trás aqui, ó. Não, S10 não. Sim. Ela estufou bem em cima da onde que é a marquinha de pá de 1, né? Parece. Então, vamos aproveitar e vamos garantir as partes abaixo dele. Então, ó, pá de 1 é a catodo. Eu já sei que vai ter que bipar com terra. Então vamos ver qual das quinas bipa com terra para saber qual que é a 1. Então, ó, aqui é 1. Então aqui é 2. E a 2 geralmente é NC, tá ali. Depois é a 3. A 3 é GND, ok. Depois 4, malha primária, já saiu a fuga. Ok. Depois 5
É controle, tá indo lá para CPU nesse aparelho ou não? Não, tá indo lá pro meu circuito de pro meu FPC, né, que nós já medimos essa ball, 5 e a 6 malha primária. Só que só tem o seguinte, ó. Lembra que eu falei que o erro tava nessas aqui geralmente no esquema elétrico? Só quero ver o seguinte, ó. Essa linha aqui tá falando que o circuito é NC, tá vendo? Ó? O componente é NC, resistor. Então, e essa linha tá indo para o FPC. Ó. E nós medimos ela lá e ela deu valor, lembra? Então tá invertido. Igual Então tá invertido, igual eu falei, ó. Não tava naquele outro esquema, mas tá nesse, ó. Então, ou seja, como é que ele ia dar valor se esse componente é NC? Então, na verdade, NC é esse aqui e não esse. trocado. Trocado. E na hora que eu medi essa aqui me deu valor. E agora na hora que eu tô medindo a pá de 5, tá me dando OL. Então, ou seja, se realmente isso aqui fosse verdade, essa pá de aqui, ó, vai pra CPU, ó. Então eu teria que ter valor aqui. Olha lá. E ela tá me dando OL. Então, ou seja, um cara que é novo, vai analisar um aparelho desse, vai medir as bolas de base desse circuito, vai ver, ó, essa malha tá indo pra onde? Pra cá não vai, que é NC. E pro outro lado vai pra CPU, então daí dá 450. Ia falar, CPU tá desconectada. Ia fazer CPU e não ia adiantar nada. Erro do esquema elétrico aqui, ó. Uhum. Erro do esquema elétrico. Então por isso que é bom saber interpretar e lembrar exatamente o que você fez. Porque lá nós começamos a análise por controle reversa lá no FPC. E lá no FPC, ó, não tinha nenhuma malha OL. Então, ou seja, essa malha aqui tá ligada ao circuito. Essa bobina aí, mesmo sem ela, não conseguiria, não? Ela tá interligada no sei lá. Como é que é? Sem essa bobina aí também, ela não consumiria, não? Porque lá em cima ela tá interligada. Então, cara, depende. Se a fuga do circuito tá na entrada ou se tá na saída. Depende, nós não sabemos qual parte do circuito que tá ruim. Então agora, ó, vamos colocar na fonte aqui de novo, só para ver se o consumo da malha primária já foi. Que a reversa de circuito tá tudo certo. Então tem que fazer dois testes, ver se o curto saiu da malha nodo, ver se minha malha primária já saiu o consumo. Então veja, ó, malha primária tem consumo? Zerado. Já tiramos o consumo da malha primária. Agora eu vou lá na malha anodo. Na verdade, já medi ela aqui no FPC, então não precisa, na base de circuito, então não precisa medir de novo. Tá ótimo. Então agora vamos aqui, ó. Pega o circuito que eu tirei da outra placa, ó. Hã? É o mesmo circuito, não é basicamente, é igual. Se for um pouquinho diferente, não pode usar. Agora é testar. Ah, vamos voltar lá na minha malha anodo. E agora o valor dela já tem que ter sido normal, lá no FPC. E ela é a pé de número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aí o que eu disse para você, irmão? Ó, só usa filtro MI quando o circuito de backlight, ó, tá próximo ao FPC, tá vendo? Na outra placa não tinha filtro MI. Por quê? A bobina estava longe do FPC. E aí, ó, malha anodo agora, valor normal. Ok, já temos quase tudo para poder funcionar bem, a não ser que essa bobina danificou também, que o curto podia estar depois dela ou antes, aí nós não sabemos. Se tivesse se tiver o curso tivesse na saída do circuito, ele estaria depois. Se o curso tivesse na entrada, estaria antes.
Depende de onde está o curto, a bobina abre ou não. Provavelmente essa bateria está zerada, né? Porque a barra estava com consumo inicial, então vai só drenando, 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 drenando a bateria. Hã? Sim, agora vamos ter que trocar a bobina, ó. Como é que eu sei? Vamos colocar aqui o multímetro de escala de tensão e vamos ver lá na saída do circuito, ó, como é que tá a minha malha anodo. E ela sai por onde aqui? Vamos ver. Isso não dá para medir, tá debaixo do FPC. No FPC eu não consigo. Aqui eu não consigo. Aqui eu consigo. Ah, no diodo também, malha anodo aqui, ó. Vou tirar aqui o carregador. Conectar o carregador de novo. Então, ó, de um lado do diodo, ó, eu tenho malha primária. Do outro lado de diodo, só malha primária. Ainda não está convertendo. Pode ser também a bobina. No caso, se você medir quantos reverso para ver se ela vai dar o valor dos dois lados, ela também já não ajuda, né? Não, porque você viu que a outra estava danificada e dava valor. Então o que altera é a indutância, não é aberta. Senão eu não achava 4 volts na malha anodo. Placa Motorola sucata, pessoal. Qualquer uma. Até Redmi. Não vou usar aí, não. Não. Vamos ver, bom. Motorola Eu tenho um G04 lá. acho que aqui já vai. Esse aqui tá 100. Esse aqui tem. Um G41 aqui, se quiser, mas pra fazer aqui. Já tem. Nossa, chama. Obrigado. Ou melhor, vamos dar outro. Esse aqui tá trabalhado. Não, mas tá trabalhado o próprio circuito que eu preciso. Que é G41? Pode tirar um. A outra. Eu tenho esse aqui, ó. Esse tem um circuito, mas a bobina é muito gigante, não vai caber lá, ó. Bobina é grandona, hein? Esse aqui tem. Não, é porque Motorola geralmente tem um circuito AL65 e o circuito que eu coloquei lá porque nós tiramos da outra placa. Então, na dúvida, já que eu vou soldar a bobina, já soldo logo o circuito também, porque já elimina as duas hipóteses logo. Para tirar a bobina, né? Eu tenho aqui.
pequena. Bobina? Aí essa aqui dá. Então, ó, primeiro vamos trocar só a bobina. Esse curso aí, Você usa? Ele é bom, é. Eu gosto. faz fumaceira. Sei. Aí eu coloco ela sentido circuito. Só com essa bolinha porque ela é mais sensível, né? Na verdade, eles usam essa bolinha para identificar uma bobina ruim. Que essa bobina, a qualidade dela não é boa, não. Mas ela não é ruim porque tem a bolinha. O professor me explicou era relacionado a isso. Um ampere, nada de margem. Ok. Vou colocar aqui o circuito. Pode ser que da outra placa tava ruim os dois, né? O circuito e a bobina. Não tá dando para enxergar a marcação do circuito.
Ó, ainda nada de imagem. Vamos conferir aqui a tensão anodo. Só 3.6. 3.6. Anodo só 3.6. O curto saiu. O consumo saiu, era o circuito. Agora, a conversão não está acontecendo. Deixa eu garantir agora a tensão positiva e negativa para ver se o resto está funcionando do setor. Positivo e negativo já é do circuito de LCM aqui. VDD e a VE. 5007 e 5006. Você pode marcar a tela? Sim. Caralho. Cortei pequeno ainda, hein? Não, um é esse aqui, 5006 e o outro 5007. Eu cortei o pedacinho do 5007, né? Aí você entrou em curto. Fechei curto nele, tá vendo? Um risquinho que eu dei nele já fecha curto. Uma raspadinha, cara, pra você ver ó, como é que é perigoso. Olha lá, curto, ó.
Uma raspadinha toda, já entra em curto. Já saiu curto. Agora eu vou ligar. Vamos garantir tensão positiva e negativa. Olha lá, menos 5 eu tenho. Mais 5 eu tenho. 5,6 positivo. 5,6 negativo. Então, de fato, só está faltando minha malha anodo. Está faltando minha malha anodo. Então, quer dizer que pode ser que esse circuito ou essa bobina ainda está ruim. Vou ter que insistir nesses dois aqui. Vou fazer uma análise aqui, ver se está faltando mais alguma coisa. Cadê o irmãos? Então, o circuito aqui está trabalhando. Não vou me preocupar com ele. Volta no circuito de backlight. Aqui tem comunicação com FPC, aqui tem NC, aqui eu tenho terra, catodo tá certo. Ah, eu não garanti o diodo, né? Diodo, bobina e circuito. Continua minha dúvida no mesmo setor. Você chegou a trocar aí? Não, né? Troquei. Trocou o diodo? Diodo não. Pode ser, mas como a minha falha estava antes do diodo, que estava no circuito, eu não acredito que o diodo tenha falha. Vamos medir ele aqui na própria placa para ver. O diodo se mede assim, pessoal. Em cima do diodo tem um risco. E esse risco é que denomina o lado catodo do diodo. Que é esse risquinho assim, ó. Esse risco aqui é o lado catodo do diodo. Então, quando eu coloco o meu multímetro em escala de diodo, a ponta vermelha do meu multímetro ela possui 3 volts. Então, o que eu faço para medir um diodo? Coloco a ponta vermelha aqui e a preta aqui. Ou seja, a tensão daqui vai passar para cá. Vai me dar um valor no multímetro. Aí depois eu inverto, coloco a vermelha aqui e a preta aqui. Aí a tensão da vermelha não pode passar para o outro lado, então tem que dar OL. E assim eu sei que o diodo está conduzindo apenas para um lado. Então, ó, desse lado aqui para o outro lado vai conduzir, tem que dar valor. A escala certa. Olha lá, ó, 161. Agora eu vou inverter as ponteiras, já não pode conduzir mais, tem que dar OL. Olha lá, então o diodo tá bom. Então, de fato, continua sendo bobina ou circuito. Então, vou precisar de mais uma placa sucata, irmão. Presta aí, por favor. Vou insistir aqui na bobina de outro. Outra importância da gente saber exatamente o que está fazendo é isso. Porque, professor, já trocou bobina, já trocou o circuito, mas ainda continua nele? Sim, porque de acordo com o meu entendimento ali, é eles que tá ruim. Ah, mas já trocou. Não importa, troca de novo. Você tirou de sucata, não esquece. É. A questão é insistir, né? Senão o cara só troca, trocou e pronto. Tem que funcionar, não. O curto sumiu, porque o circuito que estava em curto eu tirei, ué. Eu coloquei um outro que não funciona, mas também não tem curto. Entendeu? O outro circuito estava até inflado, eu tirei ele. Esse aparelho aqui não tem circuito, não.
Ah, tem sim. Radical. Bobina, circuito. Circuito soldou na bobina. Agora sim. Sim ou sim vai dar imagem. Senão eu já vou no Skytech testar outra tela que vai ser tela. Nada, hein? Três ponto sete. Negativa tem. Positiva tem. Anodo não. Segue sem converter essa tensão. Ei, caramba. Cacete. Encostei nessa limalha aqui, ela fechou um curto nesse capacitor lá. Que filha da mãe. Perigo aí, ó. Vamos ver. Só vi a fumacinha subindo. Falei, ó. Puta merda, hein? Ah, agora que linha é essa? Ai, que dói o coração. Eu vi a limalha, eu ia tirar ela, eu vi só a fumacinha subindo. Ai. Puta que pariu.
Uhum. Mas será que lá na linha você tem curso? Se tá na mesma linha, vai estar tudo em curto. E logo na linha de imagem, cara. CPU, olha lá. 0 de um lado. 0. Ah, não. Se bem que é 0,115, né? Pode ser baixa resistência aí. Que merda, hein? Vamos ver se esse aparelho ainda liga. Essa linha trabalha geralmente com 0,8 volts. Vamos ver. Nada. Só 300 milivolts. Aí, agora apareceu. 0,9. Ufa. Ufa. Ah, esse cara fechou. Puta merda. Fechou, lá? Qual que é esse aqui mesmo? É, declive, né? Ela me correndo, mano. Uma cara que marcou. Não tinha? Ele cobrou aqui. Não tinha? Um café, né? Aproveitar. Uma pausa, né? E eu já entrei lá no café. Ele vai dizer, vai só com a já que eu falei com esse celular aqui. É, nós todos. Você é do Guarujá? Lá de Guarujá. Você é do Gabriel. Não sou do Bertioga, do lado. Por quê? Não, são uns amigos meus lá. Do Guarujá? Ah, que legal, cara. Chinês, eu vidro não achei vidro. Pegar amanhã? Ah, Desgraça. é. Esse loja lá, do Guarujá? É. Legal, cara. Qual o nome vidro? Vitor. Vai com a cara desse. Por nome eu não conheço o pessoal lá. Se vai ter, que não vai aparecer a foto dele. Ah, não tem o nome da loja, né? Legal, cara. Legal. Tem lá também, eu conheço também o Carvalho Celulares, que você conhece. Acho que eu já ouvi falar nesse. É, lá tem uma região que é tipo a 25, tem um monte de boxes lá. Só os boxes pequenininhos. Onde? Não, Vicente de Carvalho, né? Isso, esse mesmo. Você conhece. Aí é um movimento grande lá. Deve ser de lá, né? Deve ser de lá. Então, eu acho que ele trabalha meio que em casa, nesse menino aqui. Uhum. Esse Carvalho aí, ele tem umas lojas lá, acho que é Morrinhos, eu acho. Morrinho 1, Morrinho 2. Isso, ele é forte lá. Mano. Legal, legal. Na minha cidade não tinha fornecedor, aí todo dia eu ia pro Guarujá de moto. Era 40 quilômetros de moto, todo dia. E lá eu não fornecedor técnico. Agora era o fornecedor que tinha, era 25 Store. 25 Store. Ele tá lá ainda? Tá. Ele começou. Aí, rapaziada. Ligou? Tá vendo então? Também. Também. Olha lá. Ah, mas Falei que se eu tivesse colocado ali agora, se não funcionasse, ele pode colocar a tela, que sem dúvida é tela. tá, mas chegou a tirar o último clique que foi botado? Cheguei. Substituí mais uma vez, continuou sem imagem, por isso que eu ia ter certeza que era tela. Porque eu já ia testar dois tipos diferentes.
E o circuito também curto, eu removi, o consumo saiu, coloquei outro, não ligou. Falei, vou colocar mais um para ficar de consciência. Colocamos outro, continuou igual. Ele falei, se colocar agora tem que ligar. Se não ligar, vou lá testar que é tela. Ligou. Sim, viu? Quer a tela ou não? Já tem um monte. Ah, mas já tem mais, tirei foto disso dele. Já até ó. Queimou também a tela do meu. Tá filmando. Não, mas tem tela lá, vou botar a tela aqui. Cara, como é o digital? Garantia. Sai da hora que ele. Ele trocou, agora assistiu trocado. Aí ele já falou que ele se afirmou que não deve mais. Ainda na hora ela tava dando melhor, cara. Não tinha muito negócio, cara. Agora depois de manhã. Será que? Tá com uma treta dele. Ela levou o celular e fazer ligação funcionando. Tal do shake e assistente. Não. Uma vez eu tava aí fui embora, né? Aí todo mundo amigo meu deve ter um tipo de foto lá pra despertar. Um lugar deu um tipo de foto. Às vezes na hora do shake também, ele fala, pô, ele não gosta, né, mano? Não gosta. O chinês tava falando mais fácil. Aí eu falei, sou China. Ele resolveu uma fala disso. Sou China. Chamou o cara japonês, né? Os caras que davam aí em Brasília tem um shopping no ar, né? Das assistências, né? Inclusive tem uns vídeos. O shopping lá é gigantesco, mano. Famoso lá. Chequinho, né? Esse chequinho entrou onde quer mesmo? João. Jailton. Tem uma chinesa que tá falando no braço, né? Ô, doutor, beleza? Como é que tá? 100%? Ah, Uma flechinha aí, cheio. caiu em frequência. Como é que é? Quer arriscar? Cara, Já fiz o Wi-Fi dele, beleza, mas o sinal já troquei plaquinha, já fiz rebalho, então vai ver na sexta-feira. Vou ver quantos alunos, quantos aparelhos alunos trouxe. É uma preferência aí. Eu pego com você. beleza. Beleza? Passei na sexta de manhã. Tem uns puxinhos que você precisar. Nós estamos precisando aqui que não tem touch. Touch. Vou perguntar pra ele. Sem saber não. Tem muitas vezes que os alunos não trazem aparelho para falha específica. Aí eu vou estar procurando outro para placa e dá. Mas aí eles estão acostumados a cheio de perguntar a placa. Não, tipo, você tem 50 já, mas não. Tem uma fora aqui, ó, nos dias de aula aqui, pegar aquela questão de parede, problemas de massa, É, eu tô falando, sempre eu chego, os alunos não trazem, aí eu vou lá perguntar isso, faz igual de nós. Ó, faz de placa que você tem aí. Tem isso, não dá, vai resolver. Aí fica tu feliz. Esse cara aí já fez curso comigo já. quem não ficaria, né? Vai ganhar sem fazer nada, não. Então, só. O chinês não consigo me ouvir, não, gente. Vou pegar amanhã. O chinês não consigo me ouvir, não. Vou pegar amanhã. Não. Então, ó. Aqui, ó. O G14 funcionando a imagem aí, ó.
Ó, que eu esqueci de mostrar para a câmera, e essa tela aqui é uma tela nova, então, ou seja, além do curto consumo inicial, ele também possuía falha na tela. Fui lá na Skytech, peguei a tela emprestada, funcionando, perfeito aí, ó.